2 Coríntios, capítulo 5. Não é somente que haja coisas invisíveis e gloriosas. Os cristãos têm ali a sua parte. Nós sabemos, diz o apóstolo, em nome de todos, que se esta casa terrestre, passageira como é, for destruída, e pouco faltou para que isto tivesse acontecido a Paulo, temos um edifício da parte de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Preciosa certeza, e ele sabia-o. Os cristãos sabem-no como sendo uma parte da sua fé. Nós sabemos. Este nós sabemos é, na verdade, uma expressão técnica para dizer o que é a porção dos cristãos. Nós sabemos que a lei é espiritual, nós sabemos que é vindo o Filho de Deus, etc. Essas expressões são encontradas nas Escrituras. Nós sabemos, certeza que fazia com que esta glória, que ele sabia pertencer-lhe, fosse pelo poder do Espírito Santo uma esperança real e prática no seu coração, uma realidade presente pela fé. Ele via essa glória como uma coisa que lhe pertencia e de que ele devia ser revestido. Era por isso também que ele gemia na sua tenda, não como tantos fazem, porque os desejos da sua carne não podiam ser satisfeitos, e a satisfação do coração não se encontrava para o homem, mesmo quando esses desejos eram satisfeitos, nem porque ele estivesse incerto da sua aceitação e não soubesse se a glória era sua ou não, mas porque o corpo constituía um entrave que tendia a enfraquecer a vida divina e a privá-lo do pleno gozo desta glória que a nova vida via e desejava, e que Paulo via e admirava como sendo sua. Era para o apóstolo um fardo esta natureza humana terrestre. Não representava para ele um sacrifício o não poder satisfazer os desejos desta natureza, mas era uma pena o encontrar-se ainda nesta natureza mortal, porque ele via algo de infinitamente melhor. Não se tratava, porém, que ele desejava ser despojado, porque via no Cristo glorificado um poder de vida capaz de absorver e de anular todo o vestígio de mortalidade, e o fato de Cristo estar no céu, na glória, era o resultado deste poder e, ao mesmo tempo, a manifestação da porção celeste que pertence aos seus. Assim o apóstolo desejava não ser despojado, mas sim revestido, e que o que era mortal nele fosse absorvido pela vida, que a mortalidade que caracterizava a sua natureza humana terrestre desaparecesse diante do poder de vida que ele via em Jesus e que era a sua vida. E este poder era de tal ordem que não era necessário morrer. Ora, isto não era uma esperança que não tivesse por fundamento senão aquilo que o desejo revelado pela visão da glória pudesse produzir, porque Deus tinha formado os cristãos para isso mesmo. Aquele que era cristão tinha sido formado com esse fim e não para qualquer outra coisa. Era o próprio Deus que o tinha formado para esta glória no qual Cristo, o último Adão, estava à direita de Deus. Que preciosa segurança! Que feliz confiança na graça e na poderosa obra de Deus! Que inefável alegria podemos atribuir tudo ao propósito de Deus, sermos assim assegurados do seu amor, podermos glorificá-lo como sendo o Deus de amor, o nosso benfeitor, sabermos que é a sua obra e descansarmos numa obra assim realizada, a obra de Deus. Não se trata de descansarmos numa obra feita por nós, mas é coisa preciosa a consciência que nós temos de que Deus nos fez para isto. Nós somos a sua obra. No entanto, uma coisa era necessário para gozarmos desta esperança enquanto não estivermos glorificados de fato. E Deus
nola deu é a garantia do Espírito Santo. Assim temos a glória perante nós. Somos formados para ela pelo próprio Deus e temos a garantia do Espírito até que estejamos na glória. E sabemos que Cristo venceu de tal maneira a morte que, se o tempo chegasse agora mesmo, seríamos transformados em glória, sem passarmos pela morte. O que é mortal, em nós seria absorvido pela vida. Tal é, por graça, a nossa posição no último Adão, pelo poder de vida em que Cristo foi ressuscitado. Mas, em seguida, o apóstolo trata do efeito da vida quanto à porção natural do primeiro homem caído, da morte e do julgamento, porque o testemunho aqui é completo. Qual é, pois, o efeito da posse da vida em Cristo aplicado à morte e ao julgamento, os dois objetos naturais dos temores do homem, fruto do pecado? Embora os nossos corpos não estejam ainda transformados e o que é mortal em nós não esteja ainda absorvido pela vida, estamos, do mesmo modo, cheios de confiança, porque, sendo formados para a glória e sendo Cristo, que manifestou o poder vitorioso que lhe abriu o caminho do céu à nossa vida, se deixarmos esta tenda e estivermos ausente do corpo antes de sermos revestidos da glória, esta vida que possuímos fica intacta. Ela tem já, em Jesus, triunfado de todos os efeitos do poder da morte. Assim, se morrermos, estaremos presentes com o Senhor, porque andamos pela fé e não pela vista das excelentes coisas que esperamos. Por isso, preferimos estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. É por isso que procuramos ser-lhe agradáveis, quer sejamos achados ausentes, quer presentes neste corpo, quando Jesus vier para nos tomar para si e nos fazer partilhar a sua glória. E isto leva-nos ao segundo plano, o julgamento, porque é preciso que sejamos todos manifestados perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Versículos 9 e 10. Pensamento feliz e precioso, afinal de contas, por muito solene que seja, porque se tivermos realmente compreendido a graça, se estivermos fundados na graça, se soubermos o que Deus é, que Ele é todo amor para nós, que Ele é todo luz para nós gostaremos de estar na plena luz. E é uma preciosa libertação o encontrarmos-nos ali. É um fardo, um peso no coração o ter algo escondido, mas embora tenha havido em nós muitos pecados que ninguém conheça, talvez mesmo pecados que tenhamos cometido e que não seria proveitoso para ninguém conhecê-los, é um alívio. Se conhecermos o perfeito amor de Deus, sabermos que tudo está em perfeita luz perante Ele, é o que sucede pela fé. E, para a fé, em todos os casos em que se goza de uma paz sólida, estamos perante Deus tal como somos, e encontramo-nos ali tal como estamos, quer dizer, encontramo-nos ali em nós mesmos. Somente pecado. Infelizmente, exceto naquilo que o próprio Deus operou em nós, vivificando-nos. E Deus é todo amor nesta luz em que nos encontramos, porque Deus é luz. E Ele mesmo se revela. Se o conhecimento da graça, nós tememos a luz, ou seja, sem o conhecimento da graça, vamos temer a luz. E nem poderia ser de outra maneira. Mas, quando conhecemos a graça, quando sabemos que o pecado foi tirado para todo aquele que vê a glória de Deus e que a ofensa já não está sobre os seus olhos, gostamos de estar na luz. É uma alegria para nós e é disso que o coração tem necessidade.
Ele não pode estar satisfeito se não estiver nesta luz, quando animado da vida do novo homem. A natureza do novo homem consiste em amar a luz, em amar a pureza em toda a sua perfeição. Pureza que não admite o mal das trevas e que exclui tudo o que não for ela mesma. Ora, estar assim na luz é ser manifestado. É um só e mesma coisa, porque a luz tudo manifesta. Nós estamos na luz pela fé quando a nossa consciência está na presença de Deus. Seremos de harmonia com a perfeição dessa luz quando comparecermos perante o tribunal de Cristo. Tinha dito, e assim é, que é uma coisa solene tudo ser julgado de acordo com esta luz. Mas é precisamente disso que o coração gosta, porque, graças sejam dadas ao nosso Deus, nós somos luz no Senhor. Mas há mais. Quando o cristão é assim manifestado, está já glorificado e perfeitamente semelhante a Cristo, e já não tem nenhum resto de má natureza em que pecou, pode olhar para trás, para todo o caminho pelo qual Deus o conduziu em graça, o ajudou, o susteve, o guardou de cair, ele que não retira os seus olhos de sobre o justo. O cristão conhece agora, como tem sido conhecido, que história de graça e de misericórdia. Se agora olho para trás, os meus pecados não pesam na minha consciência. Embora deles tenha horror, Deus deitou-os para trás das costas. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, mas que sentimento de amor e de paciência, de bondade e de graça! Como tudo aparecerá então mais perfeito, quando tudo estiver diante de mim, certamente haverá um grande ganho quanto à luz e ao amor, quando dermos conta de nós mesmos a Deus, sem que reste em nós qualquer vestígio de mal. Seremos então semelhantes a Cristo, e se alguém temer ver tudo assim colocado diante de Deus, é porque, penso eu, não está ainda liberto quanto à justiça, quanto a ser justiça de Deus em Cristo, ainda não está plenamente na luz. Nós não teremos de ser julgados pelo que quer que seja, Cristo já pagou por nós. Mas ainda há outra ideia na passagem que estudamos, a saber, a da retribuição. O apóstolo não fala de um julgamento das pessoas, porque os santos estão nelas incluídos, e Cristo colocou-se no lugar deles pelo que concerne ao julgamento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não entram em julgamento, mas todos serão manifestados perante o tribunal de Cristo e receberão, segundo o que tiver feito por meio do corpo. O bem não merece nada. Eles receberão pelo bem que tiverem feito. Foi a graça que o produziu neles, porém terão a recompensa. O que fizerem será estimado como sendo deles. Todavia, se negligenciando a graça e o testemunho do Espírito nele, os frutos que o cristão devia ter produzido foram desviados, ele sofrerá as consequências. Não é que, em tal caso, Deus o tenha abandonado, não é que o Espírito Santo não tenha atuado nele devido ao seu estado, simplesmente a ação exercer-se-á na consciência do crente, julgando a carne que a impediu de dar o fruto próprio da presença do Espírito Santo e da sua operação no novo homem. De modo que o Espírito Santo terá feito tudo o que era necessário em relação ao estado do coração onde ele permanecia. É o perfeito plano de Deus acerca da mesma pessoa terá sido cumprida. A sua paciência terá sido manifestada, do mesmo modo que a sua sabedoria, os seus caminhos em governação e os cuidados que ele há
por bem tomar de cada crente individualmente, no seu amor pleno de condescendência. Cada qual terá o seu lugar segundo o que lhe for preparado pelo Pai. Mas o fruto natural, resultante da presença e da operação do Espírito Santo numa alma que ele tem, ou que deveria ter tido, de harmonia com as vantagens de que tem gozado, uma certa medida de luz, este fruto, digo eu, não terá sido produzido. Mas o que tem impedido a sua produção será manifestado. Tudo que era bem e mal em si mesmo será julgado segundo o julgamento de Deus, com um sentimento solene do que Deus é e uma fervorosa adoração por causa do que ele tem sido para nós. A perfeita luz será apreciada, os caminhos de Deus serão conhecidos e compreendidos em toda a sua perfeição, aplicando a perfeita luz a toda a continuação da nossa vida e dos caminhos de Deus para conosco, nos quais reconheceremos plenamente que o amor perfeito e soberano, acima de todas as coisas, tem reinado com graça inefável. Assim, a majestade de Deus terá sido mantida pelo seu julgamento, ao mesmo tempo que a perfeição e a ternura dos seus caminhos permanecerão gravados como eterna recordação nas nossas almas. A luz, sem nuvem nem trevas, será compreendida na sua própria perfeição. Compreendê-la é estar nela e dela beneficiar. Ora, a luz é o próprio Deus, porque Deus é luz. Que coisa maravilhosa ser assim manifestado! Que amor este que, na sua perfeita sabedoria e nos seus maravilhosos caminhos, dominando todo o mal, pode trazer seres como nós ao gozo desta bendita luz sem nuvem. Que amor este que pode trazer ao gozo desta luz seres que têm o conhecimento do bem e do mal, prerrogativa natural somente daqueles de quem Deus pode dizer um de nós. Seres que estavam sob o jugo do mal, que eles conheciam, e impelidos por uma má consciência para longe da presença de Deus, a quem este conhecimento pertencia. Sim, que amor! Que introduziu na pura luz seres que tinham nas suas consciências um testemunho bastante poderoso do que era o julgamento de Deus, para lhes fazer evitar a sua presença e para serem infelizes, e nada que os atraísse para um tal amor, pois só Deus pode trazer o remédio para tanta miséria. Que amor e que santa sabedoria se encontravam em Deus para levar tais seres à fonte do bem, da pura felicidade, onde o poder do bem repele terminantemente o mal que o bem julga. Pelo que diz respeito aos injustos, eles terão, no dia do julgamento, de responder pessoalmente pelos seus pecados, sob uma responsabilidade que pesa inteiramente sobre eles próprios. Qualquer que seja a felicidade que sintamos por nos encontrarmos em perfeita luz, e esta felicidade é completa e divina no seu caráter, é quanto à consciência que o assunto é apresentado aqui. Deus mantém a sua majestade pelo julgamento que executa, como está escrito: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Salmo capítulo 9, versículo 16. Lá, no seu governo do mundo, aqui, no seu julgamento eterno, final e pessoal. E pela minha parte, eu creio que é de grande proveito para nossa alma que tenhamos o julgamento de Deus sempre presente nos nossos pensamentos, e que o sentimento da imutável majestade de Deus seja mantida na nossa consciência por esse meio. Se não estivéssemos sobre a graça, isso seria e deveria ser insuportável,
Mas a manutenção do sentimento da majestade de um Deus juiz não contradiz a graça. Pelo contrário, é somente sobre a graça que ele pode existir de verdade, porque de outro modo, se não se tratasse de um homem completamente cego, quem suportaria por um instante sequer o pensamento de perceber, de receber, segundo o que tivesse feito por meio do corpo? Mas a autoridade, a santa autoridade de Deus que se afirma, ela própria no julgamento, constitui uma parte das nossas relações com Ele. E a conservação desse sentimento de que falamos, associado ao pleno gozo da graça, forma uma parte das nossas santas afeições espirituais. É o temor do Senhor. É o no sentido de que bem-aventurado o homem que continuamente teme, conforme Provérbios capítulo 28, versículo 14. Se o pensamento do julgamento enfraquece o sentimento de que o amor de Deus repousa plenamente, eternamente sobre nós, deixamos o único terreno possível de qualquer relação com Deus, a menos que se chame a perdição uma relação. Mas, na doce e pacífica atmosfera da graça, a consciência mantém os seus direitos e a sua autoridade contra as sutis invasões da carne, e faz-o pelo sentimento do julgamento de Deus, em virtude de uma santidade que não saberia estar separada do caráter de Deus sem negar que Deus existe. Porque, se há um Deus, Ele é santo. A consciência de que devemos todos ser manifestados perante o tribunal de Cristo obriga o coração do crente a aceite de Deus, a procurar agradar ao Senhor em todas as circunstâncias, e no sentimento de tudo o que há de solene para um pecador comparecer diante de Deus, o amor que necessariamente acompanha esse sentimento no coração do crente impulsiona este a persuadir os outros em vista da sua salvação, enquanto que ele mantém a sua própria consciência na luz. Ora, aquele que agora anda na luz, aquele cuja consciência reflete essa luz, não a temerá no dia em que ele aparecer na sua glória. Carecemos de ser manifestados, porém, andando na luz, no sentimento, no temor de Deus, realizando o seu julgamento do mal, somos já manifestados perante Deus e nada impede a doce e segura corrente do seu amor. Em consequência disto, o comportamento daquele que é manifestado perante Deus legitima-se por fim da consciência dos outros, é manifestado como andando na luz. Portanto, encontramos aqui os dois grandes princípios práticos do ministério. Primeiro, andar na luz, no sentimento do julgamento solene de Deus acerca de cada um. Segundo, estando a consciência assim pura na luz, esse sentimento do julgamento, que não pode, por si próprio, perturbar a alma, nem obscurecer a vista que ela tem do amor de Deus, impulsiona o coração a procurar, por amor, as almas em perigo desse julgamento. Isto liga-se à doutrina de Cristo, o Salvador, pela sua morte sobre a cruz, e o amor de Cristo nos constrange, porque vemos que, se um é morto por todos, e porque todos estamos mortos. Tal era o estado universal das almas. O apóstolo procura essas almas a fim de que elas vivam por Cristo em Deus. Mas isto vai mais longe, primeiramente, pelo que respeito ao que era a sorte do homem caído, a morte é um ganho para o crente. Se está ausente do corpo, está presente com o Senhor. Quanto ao julgamento, reconhece-lhe a solenidade, mas não o teme. Ele está em Cristo, será semelhante a Cristo, e Cristo perante
quem ele deve ser manifestado, tirou-lhe todos os pecados pelos quais ele devia ser julgado. O efeito produzido, trazendo-o agora plenamente manifestado na presença de Deus, é um efeito santificante, estimulando o seu amor para com os outros. Não é somente pelo temor do julgamento futuro para eles. O amor de Cristo o constrange, o amor manifestado na morte, e isto prova mais do que os atos de pecados, porque conduzem ao julgamento. Cristo está morto, porque todos estavam mortos. O Espírito de Deus vai à fonte, à raiz de toda a condição deles, do seu estado, e não considera somente os frutos de uma má natureza. Todos estavam mortos. Temos o mesmo e importante ensinamento em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu como um ser já perdido de todo esse estado e dessa condição e passou para um outro estado, uma outra condição em Cristo. Isto constitui um aspecto muito importante da verdade. E a distinção entre esses dois estados, embora largamente desenvolvida em Romanos, encontra-se também em várias outras passagens. A obra da manifestação perante Deus na luz é já verdadeira pelo que concerne ao termos realizado a luz. Não posso eu agora, estando em paz, olhar para trás, para ver o que eu era antes da minha conversão e para todas as minhas faltas desde a minha conversão, humilhado, mas adorando a graça de Deus em tudo o que Ele fez por mim, embora sem um pensamento de temor ou de imputação de pecado? Não me desperta isto um profundíssimo sentimento de tudo o que Deus é em santa graça e em amor, em ilimitada paciência para comigo, guardando-me, ajudando-me e restaurando-me? Tal será o caso, de modo perfeito, quando formos manifestados, quando conhecermos como temos sido conhecidos. Para que este ponto se torne mais claro, porque ele é sobremaneira importante, acrescentarei aqui mais algumas observações. O que encontramos nesta passagem é a perfeita manifestação de tudo o que uma pessoa é e tem sido perante o trono, caracterizado pelo julgamento, sem que a pessoa em questão seja considerada como culpada. Sem dúvida que, quando o malfeitor recebe segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ele é condenado. Mas não nos é dito aqui que ele é julgado, porque então todos deviam ser condenados. Mas esta manifestação é precisamente o que moralmente leva tudo perante o coração, quando ele é capaz de, por si mesmo, julgar o mal. Se estivéssemos sob o julgamento, não poderíamos fazê-lo, mas, liberto de todo temor, na perfeita luz e com a consolação do amor perfeito, porque lá onde temos a consciência do pecado, sem que ele nos seja imputado, temos o sentimento, embora de uma maneira que humilha, do amor perfeito e, ao mesmo tempo, com o sentimento da autoridade e do governo divino, plenamente demonstrados na alma. Tudo é julgado pela própria alma como Deus o julga e em comunhão com ele. E isto é extremamente precioso. Convém lembrar-nos de que, quando comparecermos perante o tribunal de Cristo, estamos já glorificados. O próprio Cristo veio, no seu próprio amor, no seu grande amor, procurar-nos e mudou o nosso corpo de humilhação, pondo-o em conformidade com o corpo da sua glória. Somos glorificados e semelhantes a Cristo antes do julgamento ter lugar. E note-se o efeito produzido em Paulo. Será que o pensamento de ser manifestado desperta nele a ansiedade ou temor? De modo nenhum.
Ele sabe o quanto o Senhor deve ter temido. Tem-no diante dos olhos, mas qual é o resultado? Põe-se a persuadir os outros que têm necessidade deste amor. Há, por assim dizer, duas partes na natureza e no caráter de Deus: a sua justiça, que julga a todos, e o seu perfeito amor. As duas estão unidas por nós em Cristo e são para nós nele. Se verdadeiramente realizamos o que Deus é, ambas terão o seu lugar. Ora, o crente é em Cristo a justiça que Deus, no seu trono, segundo a sua própria natureza, deve ter perante ele, se nós estivermos com ele e dele gozarmos. Mas Cristo no tribunal perante o qual nós estamos é a nossa justiça. Ele julga pela justiça que ele é, e nós somos essa justiça, a justiça de Deus nele. É por isto que este ponto, estar perante o tribunal, não pode suscitar nenhuma questão na alma. Nós adoramos uma tal graça, mas nenhuma questão é suscitada. E isto não faz senão exaltar o sentimento que nós próprios temos da graça. Faz-nos compreendê-la como apropriada ao homem, tal como ele é, e faz-nos sentir os solenes e terríveis consequências se não tivermos ali parte, pois que um tal julgamento há de ter lugar. É por isso que esta outra e essencial parte da natureza divina, o amor, agirá em nós para com os outros. E sabendo o quanto o Senhor deve ser temido, nós persuadiremos os homens. Assim Paulo é a consciência, em vista desse tão solene momento, possuía a justiça que ele via no juiz, porque o que julgava era a sua justiça. Mas então, em consequência disto, ele procurava seriamente e com ardor outros, para que eles também fossem salvos segundo a obra que o tinha assim levado junto de Deus. E é para esta obra que ele se volta, versículo 13. Mas esta vista do julgamento e da nossa completa manifestação nesse dia tem sobre o santo um efeito atual de harmonia com a própria natureza do julgamento. Ele realiza-o pela fé, é manifestado e não receia sê-lo. Todos os desígnios passados de Deus para com ele se manifestarão perante ele quando estiver na glória, mas ele é manifestado a Deus agora, a sua consciência é exercitada na luz. Deste modo, o pensamento do tribunal tem um poder atual santificante. Note-se o conjunto de poderosos motivos, de princípios de preeminente importância que encontramos aqui, princípios aparentemente contraditórios, mas que para uma alma que anda na luz, em lugar de se contrariarem e de mutualmente se destruírem, se reúnem para darem o seu caráter completo no ministério e ao ministério cristão. Primeiramente, encontra-se a glória num tal poder de vida que aquele que o realiza não deseja a morte porque vê no poder de vida em Cristo o que pode absorver tudo o que nele é mortal e vê-o com a certeza de que dele gozará. O cristão tem de tal modo a consciência de que possui essa vida, tendo-a formado Deus para isto mesmo e tendo-lhe dado a garantia do Espírito, que a morte, se sobrevém para ele, ela não é senão uma feliz ausência do corpo para estar presente com o Senhor. Ora, o pensamento de subirmos para Cristo dá-nos o desejo de lhe sermos agradáveis e apresenta Cristo, segundo o motivo ou princípio que forma este ministério.
como sendo o juiz que retribuirá a cada um segundo o que tiver feito por meio do corpo, aqui o solene pensamento do temor que devemos ter de um tal julgamento toma posse do coração do apóstolo. Que diferença entre este pensamento e o do edifício da parte de Deus que o apóstolo esperava como segurança? No entanto, este pensamento não o alarmava e, no solene sentimento da realidade deste julgamento, impelia-o a persuadir os outros. Aqui, porém, é introduzido um terceiro princípio, a saber, o amor de Cristo em relação com o estado daqueles que Paulo procurava para os persuadir. E uma vez que este amor de Cristo se revelava na sua morte, ela é o testemunho comprovativo de que todos estavam já mortos e perdidos. Assim encontramos, nesta passagem, a glória, com a certeza pessoal que dela gozaremos, e a morte tornando-se o meio de estarmos presente com o Senhor. Em seguida encontramos o tribunal de Cristo e a necessidade de ali sermos manifestados, e finalmente o amor de Cristo demonstrado na sua morte, estando todos já mortos. Como conciliar, como coordenar no coração esses princípios tão diversos? O apóstolo estava manifestado a Deus. Por tal motivo, o pensamento de ser manifestado perante o tribunal não produzia, ao mesmo tempo que a santificação atual, outro efeito sobre ele que não fosse o da solenidade, porque ele não estava em julgamento, mas era para ele um motivo premente de pregar aos outros em conformidade com o amor que Cristo tinha manifestado na sua morte. A ideia do tribunal não enfraquecia de modo nenhum a certeza que ele tinha de possuir a glória. A verdade é que o tribunal de Cristo, é o que mais faz realçar a nossa segurança perante Deus, porque, como Ele é, nós somos, nós também, neste mundo. E, quando Cristo aparecer, nós seremos semelhantes a Ele. A sua alma, na plena luz, a alma do apóstolo, na plena luz de Deus, refletia o que se encontrava nesta luz, a saber, a glória de Cristo, assunto ao céu, como homem. E o amor deste mesmo Jesus era glorificado na sua ativa operação no apóstolo, pela vista do tribunal que esperava todos os homens. Que maravilhosa combinação de motivos nós encontramos nesta passagem para a formação de tudo aquilo em que Deus se revela e porque Ele atua sobre o coração e sobre a consciência do homem. É numa consciência pura que estas coisas podem ter, todas juntas, a sua força. Se a consciência não fosse pura, o tribunal obscureceria a glória, pelo menos na medida em que se tratasse de si próprio, e enfraqueceria o sentimento do amor de Cristo. De qualquer modo, estaríamos pessoalmente ocupados em relação com essas coisas, e deveríamos estar. Mas quando a consciência está pura perante Deus, ela vê somente um tribunal, não excita nenhum sentimento de mal-estar pessoal e que, por consequência, tem todo o seu efeito moral como um motivo demais para um andamento sério e que empresta uma solene energia à chamada que o amor de Jesus impulsiona o servo de Deus a dirigir aos homens. Quanto à medida em que as nossas próprias relações com Deus entram no serviço que temos de prestar aos outros para o mostrar, o apóstolo acrescenta uma outra coisa que caracterizava o seu comportamento e que era o resultado da morte e da ressurreição de Cristo. Ele vivia numa esfera completamente nova, numa nova criação que tinha deixado para trás, como num outro mundo,
tudo que pertencia a uma existência natural na carne neste mundo, a verdade que Cristo estava morto para nós demonstrava que todos estavam mortos e que ele estava morto para todos, a fim de que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículos 14 e 15. Eles estão em relação com esta nova ordem de coisa em que Cristo está ressuscitado. A morte é pronunciada sobre todo o resto, tudo é encerrado sobre a morte. Se eu vivo, vivo numa nova ordem de coisas, numa nova criação de que Cristo é o tipo e o chefe. Cristo, quanto à sua relação com este mundo, está morto. Tinham podido reconhecê-lo como Messias, vivendo sobre a terra em relação com as promessas feitas a homens vivendo na carne sobre a terra, mas o apóstolo já não o conheceu assim. Com efeito, Cristo, no seu caráter de Messias, estava morto e agora, ressuscitado, tomou um caráter inteiramente novo e celeste. Por conseguinte, se alguém está em Cristo, pertence a esta nova criação, é da nova criação, já não pertence à antiga. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Versículos 16 e 17. O sistema ao qual ele pertence não é o fruto da natureza humana e do pecado, como tudo o que nos rodeia neste mundo segundo a carne. Já considerado como um sistema moralmente existente perante Deus, nesta nova criação, todas as coisas são de Deus. Tudo o que ali se encontra é de Deus, daquele que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo. Vivemos numa nova ordem de coisas, num novo mundo, numa nova criação inteiramente de Deus. Estamos ali em paz, porque Deus é o centro e a origem desta nova ordem e nos reconciliou consigo mesmo. E nós gozamos dela, porque somos novas criaturas em Cristo e porque tudo nesse novo mundo lhe pertence e está em harmonia com esta nova natureza. Também Deus tinha confiado ao apóstolo um ministério de reconciliação segundo a ordem de coisa em que Paulo tinha sido admitido. Estando já reconciliado e sabendo-o pela revelação de Deus que a tinha realizado para ele, Paulo anunciava agora uma reconciliação de efeito igual a que ele gozava. Tudo isto decorria de uma grande e poderosíssima verdade, a saber, que Deus estava em Cristo, mas então, para que outros tivessem parte com ele, e que o apóstolo fosse o ministro da reconciliação, era preciso também que Cristo fosse feito pecado por nós. E destas duas verdades, uma apresenta o caráter sobre o qual Deus se aproxima de nós, a outra apresenta a eficácia do que foi a operação pelo crente. A primeira verdade apresentada aqui, em relação com o ministério do apóstolo, tema destes capítulos, é que Deus estava em Cristo quando Cristo estava neste mundo. Não tinha vindo para o julgamento, Deus tinha descido em amor para o mundo afastado dele. Tal tinha sido o Cristo. Deus estava nele. Três coisas se ligavam a esta grande e essencial verdade e a caracterizavam. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando as suas faltas e pondo no apóstolo a palavra da reconciliação. Com efeito, desta terceira consequência da encarnação, o apóstolo toma o caráter de embaixador de Cristo, como se Deus exortasse por seu intermédio. Paulo suplicava aos homens, em nome de Cristo, que se reconciliasse com Deus. Mas esta embaixada do apóstolo supunha a ausência de Cristo. O seu embaixador agia em seu lugar. A mensagem era, de fato, fundada sobre outra verdade de incomensurável importância, a saber, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus.
versículo 21, eis aqui o verdadeiro meio de nos reconciliarmos inteira e plenamente com Deus, segundo a perfeição de Deus plenamente revelada. Com efeito, Deus tinha-nos amado mesmo ali onde nós estávamos, dando por nós o seu unigênito Filho, que era sem mácula e em quem não havia nenhum movimento ou princípio de pecado. E fê-lo, porque o Filho se ofereceu para cumprir a vontade do Pai, pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele, que nesta condição o tinha perfeitamente glorificado a expressão da justiça divina ante os principados celestes por toda a eternidade, para fazer de nós as suas delícias pelo que diz respeito à justiça, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O homem não tem justiça para Deus. Deus fez os santos em Jesus a sua justiça. É em nós que esta justiça divina é vista plenamente estabelecida, primeiro em Cristo, naturalmente, colocando-o à sua direita, e em nós, como estando nele. Maravilhosa verdade que, no seu resultado em nós, produz as ações de graças e os louvores quando olhamos para Jesus. Verdade perante a qual o coração se cala e se inclina, adorando, cheio de admiração à vista dessas maravilhosas e maravilhas da graça. Devemos notar que no versículo 20 é preciso omitir os vos. Este verso expõe-nos a maneira como o apóstolo cumpria o seu ministério para com o mundo.